que é essa companheira de escrita. Nós criamos esse laboratório que reúne os orientandos de mestrados, de doutorados, alunos da USP e da PUC, e que a gente pretende que continue criando produções. Vou, então, apresentar o Eduardo Zaidan, que é bacharel em psicologia pela PUC, doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP e também membro associado à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E ele esqueceu de colocar aqui que eu orientei o mestrado dele com muito prazer. Ele foi meu aluno de graduação e a gente discutiu muito. E eu aprendi muito com ele e com as leituras de Freud, que ele tem feito sempre muito precisas e rigorosas. Então, está com a palavra. Deixa eu só fazer um adendo, né? Agradecer a presença aqui, tem vários colegas também do grupo de pesquisa, e essa trajetória, né, aqui do Eduardo, que eu peguei o Eduardo no mestrado, né? Ele estava fazendo mestrado. Então, assim, é um prazer, né, ver, né, essa expansão, né? E muito bom, né? Todo mundo que está aqui, né, que está seguindo uma trajetória aí parecida com a do Eduardo. Oi. Não, eu queria agradecer o convite, com certeza. Muito bom estar aqui entre amigos, né? O Alberto, grande amigo, um privilégio também estar com o Elias, com a Marina e com a minha orientadora do mestrado. Não, é que falaram uma biografia breve, eu coloquei doutor e membro associado. Mas né, muito bom reencontrar a Elisa, um grande prazer. E né, recebi esse convite, fiquei muito feliz com o convite. Fiquei pensando o que eu poderia falar, porque eu estou aqui nessa mesa com autoridades na escola inglesa. Então, como que eu poderia, né, fazer uma contribuição? E daí eu fui ver o que alguns franceses escreveram sobre Melanie Klein. Então eu dei uma revisada no que o Lacan escreveu, nos escritos, nos seminários. Dei uma olhadinha também no André Green, mas o autor que eu decidi comentar é o Jean Laplanche, porque até ele tem um texto, um artigo de 1983, que com uma pergunta, né? Devemos queimar Melanie Klein? Então, é um título provocativo, eu achei que seria interessante comentar esse texto. Então, por que ele dá esse título, né? Então, ele relembra que, em tempos obscurantistas, nós queimávamos as bruxas, né? E a possessão demoníaca causou uma forte impressão em Freud, ele tinha um grande interesse por isso, a ponto de, entre as maiores obras científicas já escritas, junto com Copérnico e Darwin, ele colocava a obra de um médico chamado Johannes Weyer sobre a crença nas bruxas. E esse médico teve um papel ali na luta contra a condenação das bruxas à fogueira. Freud chamou a sua metapsicologia de bruxa, né, numa referência a Fausto, e a gente não deve se esquecer também que os nazistas queimavam livros, né? E foi nesse contexto que o Freud, com a sua ironia habitual, disse a Jones que havíamos feito um grande progresso, pois na Idade Média teriam o queimado, enquanto agora só queimavam seus livros. Então, o Laplanche diz que esse texto é uma grande homenagem, porque mais de um a consideram, depois de Freud, a maior criadora, ele diz. E se ele faz referência aos demônios, né, Laplanche, aos demônios, às bruxas, ao diabo, à possessão e ao exorcismo, tendo em mente o caráter estranho, estrangeiro, hostil e angustiante do nosso mundo interno. Então, ele vai seguir, né? Que em Freud a gente encontra um antropomorfismo das instâncias psíquicas, né? Que será duramente criticado na fundação da psicanálise francesa, a partir da psicologia concreta de Politzer.
este filósofo influenciou profundamente e ainda influencia a psicanálise francesa quando ele tentou extrair da psicanálise o seu realismo e o seu biologismo. Se o Laplanche concorda com a necessidade de corrigir, né, o que ele chama de extravio biologizante da sexualidade em Freud, por outro lado, embora ele reconheça que possa existir um certo aspecto pueril nessa ideia de pequenos homens que lutam entre eles dentro da nossa psique, esse extremo realismo, representado na noção de objetos internos na teoria kleiniana, se revela muito fecundo na clínica psicanalítica. Ou seja, mesmo que seja criticável do ponto de vista epistemológico, o realismo dos personagens internos capta o funcionamento da realidade psíquica, essa visão escandalosa de que existiriam objetos no interior da pessoa que teriam como que uma vida própria. Daí o Laplanche segue. Ele fala assim, note, por exemplo, o debate entre Anna Freud e Klein. Ele diz, a primeira é herdeira de sangue, pois filha de Freud. Mas a última, diz Laplanche, é a herdeira do espírito freudiano. No seu simpósio a respeito da análise de crianças, Klein escreve que é grotesco o contraste entre sua mãe amorosa e carinhosa e a ameaça de punição por parte do superego da criança, e isso é uma ilustração do fato que, de forma alguma, devemos identificar os objetos reais com aqueles que a criança introjeta. Ou seja, o essencial é a afirmação do mundo interior, dessas imagos primitivas. Essas imagos não são lembranças de experiências reais mais antigas. Elas são como que um depósito introjetado dessas experiências, mas com uma modificação proporcionada pelo processo mesmo da introjeção. O mundo interno adquire uma autonomia em relação ao mundo externo. Isso já era do conhecimento de Freud, que, em nota de rodapé no Mal-Estar, diz que a discrepância entre a educação oferecida pelos pais e a rigidez do supereu já havia sido assinalada por Melanie Klein e outros autores, estes ingleses. Duas críticas o Laplanche faz a Melanie Klein. A primeira diz respeito ao excesso de interpretações e à imposição de um sistema simbólico pré-estabelecido. Essa crítica, eu acredito que também foi feita dentro da própria escola inglesa, resultando em alterações importantes na técnica, né? Então, eu acho que a gente está falando de uma Melanie Klein já contemporânea, né? Mas a outra crítica é um pouco mais polêmica, porque, na verdade, é uma releitura da pulsão de morte da Melanie Klein. Então, para Melanie Klein, parece-me, né, que a sexualidade acabou se tornando uma defesa contra uma outra coisa, a saber, a destrutividade. Mas nisso também há uma semente freudiana, porque Freud defendeu um dualismo pulsional, que foi rejeitado pelo Laplanche. Ele tinha uma teoria monista, né? E no problema econômico do masoquismo, Freud se refere a uma deflexão da pulsão de morte para o exterior, que se assemelha muito à descrição da Melanie Klein. Mas o que o Laplanche admira, em especial, é a leitura que a Melanie Klein faz de luto e melancolia. Porque ela mostra que, quando a mãe se ausenta, não se faz uma representação do objeto ausente. Não há uma simbolização da ausência nesse sentido. Esse objeto perdido é introjetado sob a forma de um perseguidor interno. Ou seja, a sombra do objeto que cai sobre o eu é o objeto mal da Melanie Klein. Então, quando eu lembrei que o Winnicott elogiou a formulação da posição depressiva da Melanie Klein, mas o que eu vejo nos autores franceses, dentre os quais o Lacan, é eles elogiarem muito a descrição que ela faz da posição esquizoparanoide, porque ela teria nos apresentado as origens paranoicas do eu. E se, né, segue o Laplanche, o que para Freud, né, seria um ataque interno do eu pela libido, para Melanie Klein será o ataque interno pela pulsão de morte. No entanto, nessa brilhante descrição da posição esquizoparanoide e da posição depressiva, o Laplanche enxerga uma recuperação dos três ensaios. Porque, para ele, né, a pulsão de morte de Klein nada mais é que o aspecto mais destruidor, mais irredutível ao eu e o mais demoníaco da libido, né? E isso me fez lembrar, nessa referência ao demoníaco, me fez lembrar que o poeta Ezra Pound disse que, para nós homens, é mais fácil imaginar um inferno do que um paraíso.
E daí eu concluo com isso, eu fiz uma fala breve, mas que eu acho que na psicanálise quem fez esse trabalho foi a Melanie Klein, de dar uma figurabilidade com a sua teoria aos nossos demônios. Bom, coube a mim introduzir agora a Elisa. A Elisa é amiga, colega, orientadora querida e professora querida. Acho que é isso. Não, eu acho que preciso falar, né, que ela é psicanalista, professora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC e da FACS PUC-SP, coordenadora do Laboratório Institucional de Estudos da Intersubjetividade e da Psicanálise Contemporânea, o LIPSIC, que é IPUSP e também PUC-SP, autora dos livros Melanie Klein, Estilo e Pensamento, que a gente está celebrando hoje, o relançamento em edição revista e ampliada, e porque Klein também é o Melanie Klein, Pensamento Contemporâneo. Eu vou passar a palavra para ela, só queria falar mais uma coisinha. Eu e o Eduardo, recentemente, a gente fez uma entrevista sobre Melanie Klein com a Elisa, que está no blog da Sociedade. Se vocês quiserem xeretar, seria legal. Passo a palavra para a Elisa. Muito obrigada a todos. Queria agradecer as palavras do Edu. Agradecer muito a Cris Magalhães, que está aqui. Nós vamos depois pegar todas essas falas e fazer uma edição, né, bacana, porque elas merecem, né? E a partir da fala do Alberto, eu queria usar só um pedacinho da entrevista que eu dei para ele, para o Edu. Eu falei assim: se vocês me perguntassem, então, o que é tão novo se compararmos a escuta de Freud e Klein, eu fiquei imaginando uma resposta que ela daria. E imaginei, então, agora, aspas, imaginando Melanie Klein falando. Eu comecei a brincar com as crianças e com as palavras muito sem cerimônia. Sentei-me no chão com elas, saí do céu das ideias e me aproximei de novo do chão afetivo e corporal, que é a raiz das ideias e das palavras. Eu tinha mais liberdade de me atirar ao desconhecido, pois era mais ignorante que todos aqueles homens, e tinha menos medo de errar. Eu não tinha nada a perder. Eu gostava muito de Freud, Ferenczi, Abraham, mas senti imenso prazer em discordar deles e reconstruí-los do meu jeito. Muitos praticantes da psicanálise ficam paralisados diante do gênio de Freud. Será que era isso que ele queria? Toda essa adoração? Queria e não queria. Acho que ele queria muito interlocutores que tivessem a coragem de fazer o que eu fiz. Acredito que a psicanálise exige esse movimento incessante de voltar a Freud e afastar-se dele para encontrar novos caminhos. Experimentar a violência de nossas pulsões e, de certa forma, aprender a pilotar as pulsões em direção a novas paragens. Os pacientes estão pedindo isso de nós. A gente precisa despertar a nossa paixão pela pesquisa, o nosso desejo de querer entender, de querer compreender mais. É essa atitude ética que pode desenvolver a nossa intuição e a gente aprender a observar, a se deixar penetrar pelas correntes afetivas que circulam na sala de análise. A gente precisa aprender a não ter medo de não saber. A portar o nosso saber e o nosso não saber como bagagens leves, como pressupostos de todo ato de conhecimento. Então, volto ao texto que eu escrevi para hoje, pensando que é um grande prazer de estar aqui entre amigos e que sou muito grata a todos vocês que vieram celebrar a 5ª edição desse livro,
que nos acompanha há 21 anos. Então, novamente, agradecer a Cris, que há muito mais tempo, há 40 anos, né, através da editora, vem publicando psicanálise incessantemente. Então, esse livro começou a ser gestado muitos anos antes de sua publicação, quando eu comecei o meu mestrado em 1987. Meu mestrado foi uma reflexão a respeito dos primeiros trabalhos de Melanie Klein. E justamente tem a ver com o trabalho clínico dela, com o Eric ou Fritz, né, que era o filho de 5 anos, que estava com um problema intelectual de inibição ao conhecimento. Foi nessa mesma ocasião que eu conheci o outro autor do livro. Na época, ele não se interessava tanto por psicanálise. Ele dava belas aulas sobre as origens da noção do psicológico, como o entendemos antes. Ele partia lá de Descartes e fazia uma passagem por 4 séculos de saber para entender como se formulou a noção de psicológico que a gente tem hoje. E dava boas aulas de Heidegger e do trabalho psicológico que se pode fazer a partir desse pensador, do Heidegger. Então, pegava toda a abordagem fenomenológica. Bem mais tarde, em 2001, depois de defender o meu doutorado, comecei a lecionar na Faculdade de Psicologia da PUC e desenvolvi um jeito próprio de ensinar Melanie Klein. Depois, com a ajuda do outro autor, esse modo de ensinar Melanie Klein se transformou nesse livro, que foi publicado pela primeira vez em 2004. Dá para ver, então, que o livro é fruto de uma história de amor entre os autores e também do desejo de conhecer mais, de saber algo a respeito dessa enigmática e indecifrável realidade psíquica, sempre esquiva e sempre exigindo a criação de condições para que continue a ser pesquisada. Conhecer e nomear a vida dos afetos, o que se passa conosco, de onde a gente veio, para onde a gente está indo, isso é que nos cura. A gente não duvida disso. Mas que conhecimento é esse? Como conhecer isso? Que está sempre nos escapando e é de uma natureza inenarrável. Talvez seja esse o próprio desafio que nos impulsiona a sempre continuar sabendo e descobrindo que ainda não sabemos o suficiente. Para essa 5ª edição do livro, eu acrescentei 2 textos. Quando a Cris pediu para eu mandar textos, eu mandei 10 textos, e aí nós fomos vendo que era impossível e que hoje em dia não se faz um livro tão grande. Então, selecionamos um texto sobre a inveja e outro sobre a gratidão. Eu descobri que a inveja tem uma dimensão narcísica, né? Tem momentos que, lendo Klein, a gente pensa que narcisismo e inveja estão presentes como 2 faces de uma mesma realidade. E essa realidade é a recusa a receber e a saber. Uma das resistências maiores ao saber é o narcisismo, ao saber psicanalítico, ao saber da análise, do processo da análise. Essa dimensão narcísica e invejosa tem o poder de restringir a vida psíquica até as suas formas mais rudimentares e torná-la vazia e sem sabor. Tira o apetite, deixa tudo insípido e amargo, como as uvas que a raposa declarou serem verdes, e todos nós sabemos que as uvas estavam um pouco acima dela e inalcançáveis para ela. Por outro lado, tanto a inveja quanto o narcisismo, quando são desconstruídos e elaborados pela análise, permitem que se retire deles um mais profundo sumo. Ao invés da inveja,
surge o desejo de conhecer, admitido e dolorosamente entrelaçado ao peso da falta e ao vazio que está no avesso de todo desejar e de todo saber. Quando isso é possível, no mesmo instante que a gente aceita esse vazio, a gratidão e a criatividade se põem a correr, são generosamente liberados. O avesso da inveja é o desejo, com sua exigência, porque toda vez que a gente deseja, a gente passa a depender, a se colocar na posição de quem pede algo a alguém. E é isso que pode abrir o apetite a tudo que é desconhecido, a todas as diferenças e a todas as alteridades, que é aquilo que é mais difícil da gente conviver. O avesso do desejo de saber é a constatação de nossa própria ignorância, que é muito difícil, de que ainda não se sabe o suficiente, de que se perderam muitas oportunidades de aprender. Há uma dor nisso. Quando essa dor pode ser suportada e sustentada, se transforma em um movimento vital. No texto, então, sobre a gratidão, que eu inseri aqui, a questão que me conduz é a seguinte: o que favorece o aparecimento da gratidão? Quais são os mecanismos de defesa e os afetos que precisam ser dissolvidos por meio de inumeráveis trabalhos de luto, e como a gente consegue ter acesso às narrativas capazes de curar? Para onde podem nos conduzir os trabalhos psíquicos derivados do luto e da capacidade de sentir empatia? Depois de uma perda, quanto mais bem despertado e implantado tenha sido o amor, mais fácil será um dia recuperar o desejo de viver e investir o mundo, quando e sempre que o sofrimento quiser nos abater. Quando os movimentos de júbilo, prazer e gratidão tiverem sido mais raros, será mais fácil perder o contato com a gratidão de estar vivo, com o desejo de viver e de investir e de inventar e reinventar o mundo. Melanie Klein chamava essas marcas de amor de objeto bom interno. O bom objeto interno é mais do que a representação de um objeto. É um memorial de todas as experiências de ter sido cuidado, olhado, reconhecido. É, portanto, o lugar da irradiação da pulsão de vida, lugar de onde poderá nascer o desejo de viver. Ela afirma que essa marca tem que ser muito bem implantada para poder se disseminar. A condição para que a gratidão venha a se desenvolver é ter um dia usufruído do sentimento de ter pertencido, de ter existido para alguém, de ter sido visto de maneira muito forte. Podemos pensar, por exemplo, nos acontecimentos traumáticos da infância que deixaram marcas de turbulência afetiva. Foram momentos de abandono afetivo, responsáveis por um estado de confusão mental e um sentimento de isolamento e solidão. Podemos levantar a hipótese de que, em algum momento posterior da vida, pode ter existido alguém, um analista, um amigo, a quem foi possível contar o que aconteceu e alguma reparação pode ser feita, em virtude do poder terapêutico de uma narrativa. A lembrança de ter sido escutado cria um registro afetivo contrário ao trauma. Ter sido curado de um acontecimento traumático pela palavra e pelo poder coesivo da narração pode parecer algo muito corriqueiro, mas é isso que cria uma disposição a pedir e a receber ajuda. Isso é a condição de possibilidade da gratidão. Creio que ter sido verdadeiramente escutada em alguns momentos da vida
Isso é o fundamento da capacidade de apreciar e saborear a transformação que o ambiente pode oferecer. Daí nasce a capacidade de fruir e usufruir a escuta e o reconhecimento, que, em um dinamismo crescente, geram mais gratidão e maior expansão psíquica. Portanto, uma resposta à questão de onde surge a gratidão pode ser a de ter sido escutada, de ter ouvido palavras justas que deram sentido a algo brutal que tenha sido vivido. É ter encontrado um lugar de escuta verdadeira, onde foi possível rir e chorar na companhia de alguém. Cedo descobrimos que é necessário enfrentar os lutos e as separações de nossos projetos infantis de felicidade. Então, esse livro é também a celebração de muitos lutos e muitas posições depressivas que foram bem atravessadas. O Winnicott considerava que a invenção mais genial da Melanie Klein tinha sido a ideia de que a vida psíquica gira em torno dos lutos da posição depressiva. Muitas coisas findas permanecem vivas e assumem novas formas de presença em sua incessante criação dos vínculos que, embora sejam hoje invisíveis, sempre me surpreendem por sua força. E sempre podemos contar com a riqueza da vida cultural. Baixou uma emoção. Cada obra de arte oferece uma forma de hospitalidade própria, um lugar de escuta diferente. A própria obra é um lugar de escuta. Ali encontramos abrigo ao desamparo e ao excesso de solidão. E ali podemos nos alojar em busca de novas transformações. É isso que nos diz Drummond, por exemplo, quando afirma que as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Obrigada. Oi? Manda. A gente vai reunir esses textos. Manda. Fica com ele já, porque eu tenho. Um texto pode ser terapêutico, né? Aliás, essa é a leitura de inveja e gratidão, né? Eu falo para os alunos que os pacientes, os vizinhos, a família, né? A gente mesmo vai saltando do texto, né? Acho que, né, um evento aí emocionante, né? Muitos anos de trabalho, né? Muita gratidão, né? Muito tempo de convivência, né? E acho que está aberto a palavra para comentários, né? Se alguém quiser falar alguma coisa. Deixa eu só trazer uma coisa aqui que o comentário do Alberto, né? Como é importante a gente ter essa leitura filosófica da psicanálise, né, Alberto? Que você foi trazendo aí de um jeito muito interessante, né? E pensar que o conceito do Bion, né, de cisura, quando a gente tem uma cisura, a gente tem sempre continuidade e ruptura, né? Então, se a gente for pensar nos autores, né, a gente tem sempre continuidade e ruptura, né, entre Freud e Klein, né, entre Klein e Bion, né, entre Bion e nós, autores contemporâneos, né, mas que é importante a gente recuperar, né, vamos dizer, essa contribuição, né? Eu acho que eu tendo a fazer isso, vamos dizer, como é que os conceitos vão se transformando, né, ao longo da psicanálise, né? Interessante, como ele falou, pegar a descontinuidade. Sim, né? a ruptura, a continuidade, a ruptura. E precisa ter ruptura para ter expansão, né? Que se não tem a cisura, né? Que é a cisura do nascimento, né? O Bion se inspirou
no Freud, né, quando falou da cisura do nascimento, que existe mais continuidade entre a vida intrauterina do que a extrauterina, né? Que existe continuidade, existe ruptura, né? Isso que do Freud, né, para Klein, de Klein para nós, tem continuidade e tem ruptura. E é muito interessante essa tal da Noite Estrelada, né? Sim. Que aparentemente era brega, mas não foi, né? E aquilo que o Elias falou também, que todo o processo psicanalítico é poder tornar alguém, né? Essa viagem. O aspecto também de iluminista radical, que era a Melanie Klein, né? E essa ideia do poder curativo da verdade, né? E como isso, né? É engraçado, né? Eu e a Elisa, a gente anota as mesmas coisas. Né? Quando o Elias começou a falar, tornar alguém. Está aqui anotadinho. Deve ser algum problema de convivência. Né? A gente se chama... Como é que é? A dupla portuguesa, Sintra e Ribeiro. Mas só para pegar a questão da verdade, como é que isso também tem uma continuidade ali na obra do Bion, né? E a questão que eu acho que também o Alberto trouxe, de blocos básicos do pensamento, né? Dessa, né? Vamos dizer, dessa intuição que a Melanie Klein tem, né? Dos objetos parciais, né? E como é que se cria uma coisa, né? Quase que uma mitologia, né? Da vida psíquica, né? Melanie Klein acho que cria uma certa mitologia da vida psíquica. Essa ideia de que a gente não vai precisar queimar a Melanie Klein, né? Tão rica essa leitura do Laplanche. Posso falar uma coisinha só? Claro. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo um tempo durante o qual São Tomé está sendo constantemente desmentido, né? São Tomé precisava ver para crer, né? Eu acho que no mundo atual, né, vídeo Trump e tudo que ele representa, hoje está sendo dito que a gente precisa crer para ver. A gente vê aquilo que a gente crê, né? E eu acho que a psicanálise, o processo psicanalítico é uma tentativa de introduzir uma espécie de autocrítica a essa ideia daquilo que a gente está vendo a partir de crenças, né? Crenças são experiências também. Outra coisa que eu queria dizer é que, quando se intervém num debate, quando se introduz um conceito, quando se modifica um conceito, a gente não está apenas introduzindo uma ideia, a gente está fazendo alguma coisa. É também uma ação, não é? Você está intervindo num diálogo, você está em diálogo com alguém ou com um conjunto de ideias, não é? E eu acho que a gente, frequentemente, ao ler os autores psicanalíticos, os vários autores, tanto os clássicos sobre os quais nós estamos falando, quanto as teses de vocês, né, os livros muito bons que saíram recentemente, né, lembro da Vanessa, da Thaís, né, são diálogos com alguma coisa, né? Eles estão introduzindo uma ideia a partir de alguma coisa que foi afirmado e introduzido, né? E eles estão não papagueando o diálogo, eles estão agindo, atuando nesse diálogo e criando uma possibilidade de se conversar mais. Essa possibilidade de se conversar mais, eu acho que é a essência da atitude psicanalítica. Isso. E é uma conversa interminável, né? Seria legal se vocês falassem. A Vanessa e a Cris. Não sei qual delas. Tem esse aqui. Tem que empurrar bem para cima.
Bom dia, pessoal. Desculpem a minha voz fanha de resfriado. Eu queria fazer aqui um agradecimento muito especial à Elisa e, dessa forma, também à Melanie Klein e também a todos que estão aqui presentes, vários professores, colegas. Eu estava comentando hoje com a Aline que meu primeiro dia de PUC foi nessa sala, né, como caloura. E como é prazeroso hoje estar aqui. Eu não tive aula com a Elisa na graduação, foi uma pena. Mas eu tive supervisão com a Elisa na graduação. Hoje ela é minha orientadora do mestrado, do doutorado e de vários outros sonhos. E eu lembro, quando eu conheci a Elisa, eu falei assim, gente, mas olha como ela fala, olha onde ela toca, olha como ela está tateando a angústia do paciente e esse jeito dela. Eu falei, eu quero ir atrás dessa pessoa. Então, não é só pela teoria kleiniana, né, que a Elisa me picou assim. Acho que foi por uma clínica também muito sensível, muito generosa, muito implicada. E foi o que me levou depois a estudar Melanie Klein. Hoje dou aula de Klein também. Então, acho que tem algo da ética kleiniana que a Elisa representa também. Essa paixão pela curiosidade, pelo saber, a generosidade e a gratidão. Né, e ela inspira nossos trabalhos, né? Levante a mão aqui, né, quem não foi tocado pela Elisa, né? Aqui temos os fã-clube. Então, queria agradecer muito a Elisa e também a fala de todos aqui presentes, né? Eu conheci o Eduardo no contexto também da orientação da Elisa, e a gente sempre teve a oportunidade de conversar, né, sobre Freud, Klein. E eu achei muito bem-vinda a sua lembrança, Eduardo, sobre o simpósio de psicanálise com crianças. Lá a gente pode ver uma Melanie Klein muito freudiana, na essência do que é a clínica psicanalítica, do que é a ética psicanalítica, né? E ela enfatizando a ideia, né, de que a psicanálise com crianças ela é, em certo sentido, igualzinha à psicanálise dos adultos. E a briga que ela vai fazendo com a Ana Freud vale a pena porque a gente vai vendo quão freudiana ela é. Olha, transferência, olha, superego, olha, associação livre, né? Então eu acho muito bem-vinda a sua lembrança, né? Que aí a gente vê a continuidade e a criatividade, né, dessa autora, que é muito bem-vinda. Então é isso, muito obrigada. É a Cris aqui. Bom, queria agradecer a amizade de vocês, né? E hoje estou conhecendo o Eduardo e um prazer. Acho que a gente tem aí coisas a fazermos juntos. E o tempo, né, de trabalho que a gente tem, quantos anos, né? Quanto tempo. Mas e a palestra, os trabalhos, né, que vocês expuseram, valeu amanhã, né? Foi muito bom eu estar aqui para ouvi-los. Fiquei pensando na ideia de completude, né, que isso vem do Freud, enfim, mas estamos falando de Melanie Klein, né, completude, e aí ódio, porque não falhou essa completude, e tudo que acontece nessa dinâmica, né? E até algumas décadas atrás, a gente, e continuamos, porque é essa a referência, né, de que essa ideia de completude seria o que a gente pensa que era no útero, né? E estava aqui pensando como que essa é a nossa imaginação, né? Porque no útero, se a gente pega neurociências, no útero não é assim, né? No útero é possível que tenha prazer e dor, quer dizer, tem prazer e dor, e é possível, e parece que é isso que acontece, que o prazer e a dor, o desprazer, tidos no útero,
eles são reconhecidos depois do nascimento. Então, os experimentos da neurociências mostram, por exemplo, que o recém-nascido ele é capaz de reconhecer a voz do pai, né? Ou a voz de pessoas que estiveram próximas durante esse tempo. Ele é capaz de reconhecer a música. Claro que não é a mesma percepção que a gente tem de uma voz ou de uma música, mas existe um reconhecimento, né? Agora, se essa ideia, supondo, acho que é uma coisa que alguns já têm uma certa investigação sobre isso e pensam nas representações que existem desde da vida intrauterina, é possível, porque se existem marcas, né, pode existir algum tipo de representação. Me ocorre, por exemplo, Melanie Klein, que fala da representação irrepresentável. Mas ela fala depois do nascimento, ela não está pensando vida intrauterina, mas isso me ocorre como uma possibilidade, né? Uma representação irrepresentável, originária. Podemos pensar, né? Com o compromisso de investigar isso aí, né? Mas, de qualquer forma, como que isso da completude ficou como o que seria a vida, o que a gente imaginava ou imagina, né, do que seria a vida intrauterina. Acho interessante. Talvez a gente vá mexer muito nessa relação, né? Mas, de qualquer forma, essa representação, essa representação de uma vivência, né, é absolutamente constituidora da psique, estruturante, também podemos dizer, né? Posso fazer um comentário com relação a isso? Interessante pensar, né, que se a gente for entender a questão das continuidades, dos diálogos, a Melanie Klein, grande parte da obra da Melanie Klein, em algum sentido, como o Eduardo apontou, é um desdobramento do luto e melancolia do Freud, assim como uma parte importante da obra do Bion é um desdobramento da formulação dos dois princípios do funcionamento psíquico, né? Ao invés, né, o Edu falou como é mais fácil imaginar o inferno do que o paraíso. Não sei. Quando a gente fala em vida intrauterina, a gente pode, na verdade, imaginar o contrário, que a vida intrauterina, na verdade, é um tipo de modelagem de paraíso que a gente tem. E o diabo é que, quando você nasce, você perde o paraíso, né? Uma das condições essenciais humanas é de paraíso perdido. E o luto que se faz é um luto pelas inúmeras maneiras através das quais o mundo nos falha. Ele nunca é o bastante. O John Steiner tem um livro até relativamente recente sobre essa questão do problema da ilusão, como um problema de organização psíquica fundamental. E como o Edu também lembrou, um pulo do gato da Melanie Klein é não apenas que a perda do paraíso dói. Na hora que você perde o paraíso, para Melanie Klein, é porque o diabo está atrás de você e foi culpa dele. Então, esse é um salto interessante, né? O inferno que é concebível, ele é derivado da perda do paraíso.
da vida uterina. Essa seria a minha maneira de... Agora, o interessante, não é à toa que o mito, né, do paraíso, a perda do paraíso, está aí há milênios, tá certo? Isso tem alguma coisa de muito importante que diz a respeito do ser humano, né? Agora, e aí que fica mais instigante, né? Porque a vida uterina não é o paraíso. Ela tem dor. O feto ele é impactado por dor, por desprazer, além de prazer também, né? Mas, de alguma forma, essa ideia do paraíso e da perda do paraíso é alguma coisa tão constituinte do humano que a gente precisa colocar em algum lugar, né? E, às vezes, até nessa imaginação, né? Nessa fantasia de quando a gente estava no útero. É um dos lugares, mas tem vários outros, né? Então, deixa eu fazer um comentário, Cristina. Um dos lugares pode ser a psicanálise. Claro. Que é uma coisa perigosíssima, Pode ser porque é qualquer um pouco lugar. como A psicanálise também. O Alberto falou, né? Assim, é Deus e o diabo, né? O objeto idealizado e o objeto persecutório são simétricos, né? Assim como Deus e o diabo. Acho que faz parte da mitologia humana a gente imaginar que vai ter um objeto no futuro que nos complete, né? E que não que a gente tenha que lidar com a frustração, com a perda, com a dor, que é tudo que a Melanie Klein traz, né? O objeto bom é o objeto suficientemente bom, né? É um objeto possível. E ele não é o objeto idealizado. Agora, esse sonho de uma completude narcísica, né, que no Freud acho que está como uma completude narcísica, um sentimento oceânico, ele faz parte do humano, né? E o risco, né, também da gente colocar a psicanálise nesse lugar, né? E também só ia fazer um último comentário, que o Bion, no final da obra dele, ele vai falar da mente primordial, né, que tem registros dessa experiência intrauterina e logo após o nascimento, que continuam em nós, né, que eu acho que se aproximam um pouco dessas memórias em sensações, memórias corporais. Assim, se eu fosse pensar isso com Freud, o que eu responderia é o seguinte, que, né, como bem lembrado, ele fala do sentimento oceânico lá no mal-estar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não dá para pensar numa experiência de plenitude narcísica sem esse contexto intersubjetivo, porque no Introdução ao Narcisismo ele fala que são os pais que fazem da criança esse His Majesty the Baby, né? Que eles precisam que essa criança encarne, né, todas as possibilidades, que ela não tenha frustrações, né? E da mesma maneira, quando ele pensa o fetichismo, né, como de alguma forma uma negação dessa perda, né, ele fala que a criança recusa na mãe a falta, né, ela recusa na mãe a castração. Então, de certa forma, os pais na busca de uma plenitude imaginária, narcísica, que né, intersubjetivamente vivem alguma coisa desse sentimento oceânico. Então, acho que tem uma dimensão intersubjetiva já no Freud, não é só uma criança isolada, digamos assim, que fantasia isso internamente, de maneira solipsista, né? Tem esse contexto da subjetividade parental e como isso vai sendo vivido ali junto com a criança. Então, enfim, isso tentando responder alguma coisa do que é essa fantasia de uma plenitude dentro do útero. Eu diria que é alguma coisa bem vivida ali entre subjetividades, assim. Muito interessante, né, Eduardo, né, essa coisa porque eu lembrei o texto do Renato Mezan, de 1982, que está naquele livro antigo, Os Sentidos da Paixão, né, que ele vai conectar a inveja, né, ele vai falar sobre inveja, e ele vai fazer um cotejamento da inveja na Melanie Klein e do conceito de narcisismo em Freud.
né, com a questão da completude, porque o objeto invejado é aquele que eu imagino, né, que não sente dor, que não tem frustração, que não tem, né? Então, isso faz parte da humanidade, né? Isso faz parte da humanidade. Então, pegando o gancho ali, desculpa, pegando o gancho ali do Eduardo, vê como que isso repica, né? E se a gente pensar na clínica, a mãe, né, os pais que não puderam fazer essa projeção narcísica nos filhos, dá um problema terrível para essa pessoa poder constituir uma boa ideia de si, né? Ter uma boa sensação de si mesmo. Então, mesmo que não seja, é uma fantasia, né, narcísica, mas de uma importância e de uma força constitutiva, né, irretorquível. E a gente vê quando é um outro tipo de projeção que os pais fazem. Claro, haverá também outro tipo de projeção que os pais fazem, mas, estando junto a esta, o resultado é um. Se falta esta, o resultado é outro. Podemos pensar até no caminho que irá percorrer aquele ser ali que está recebendo a projeção dos pais. Eu queria fazer um comentário. A gente está falando de plenitude e eu gostaria de assinalar uma nuance. Eu acredito que a ideia do paraíso intrauterino ou a cena primária sejam equivalentes a mitos originários, né? Todos os povos têm mitos originários. São coisas que a gente acredita sem acreditar, acreditando. Não é para levar a sério, mas, ao mesmo tempo, é para viver a sério, né? Porque aquilo representa modelos posteriores para concepções a respeito da natureza da vida. Está se falando em plenitude. Eu preferia destacar um aspecto da plenitude, que é a ideia da fruição constante. Não é? O que existe na vida intrauterina, não é? É essa ligação permanente através do cordão umbilical, não é, com o corpo da mãe. E, como disse a Cristina, não é verdade, não é, que a vida intrauterina seja só prazer. Não é? A própria noção de prazer, para aplicada à plenitude, é uma noção complexa. Não é? É difícil dizer que a plenitude é igual ao prazer, ou que prazer é igual à plenitude. O que é importante nessa ideia, eu acho que é a ideia de fruição constante, né? E a gente vê isso no dia a dia da gente, né? O inferno é o parar de fluir, né? É o namorado que diz: você não está sendo mais carinhosa comigo, você não está me escutando, né? Eu não estou aprendendo. A gente está sempre reclamando, né? Quando existe uma interrupção de fluxo, né? E não nos esqueçamos que vida mental a vida mental existe em fluxo. Quando o fluxo se interrompe, né, é aí que nós temos o sofrimento máximo, né? É por onde, né, a psicanálise tenta entrar buscando não uma completude, mas uma integração. A ideia de integração é diferente da ideia de completude. Na integração existe a possibilidade do prazer, na desintegração existe, e na fragmentação existe a experiência de sofrimento, mas é preciso diferenciar o desejo pela plenitude
né, da crença de que a plenitude é o prazer. Bom, esse negócio da interrupção, né, do fluxo, bionianamente é o colapso da capacidade de sonhar, né? No winnicottianamente é o colapso da capacidade de brincar. Vamos lá, vamos encerrar o evento de hoje. Mais uma vez, você quer falar alguma coisa? Ah, peraí. A Maísa queria falar alguma coisa. Eu vou falar rapidinho, que eu fiquei muito emocionada de ouvir vocês, porque eu estou desenvolvendo um projeto Invés de Gratidão na Maternidade, e esse projeto foi tomando forma no contato que eu tive com a Marina e com a Elisa, e depois com os livros delas, porque Klein, Estilo e Pensamento, eu li várias vezes, muitas vezes, os 3. E, então, esse projeto tem muito da Elisa e muito da Marina também. E eu fiquei pensando que uma das resistências, uma das dificuldades do meu trabalho agora é definir a gratidão, porque a inveja está mais clara, tem mais bordas, né? E eu uso os textos da Elisa, e pensei no que o Alberto falou, que a Klein se apropria de conceitos, de termos da linguagem comum e como faz a filosofia, né? Então, o que é a gratidão fora do senso comum? O que é a gratidão para Klein? Não é muito fácil fazer isso, mas que, provavelmente, você fala de expansão psíquica, né? Essa sensação de expansão psíquica, e é o que eu sinto no contato com os textos de vocês, e eu acho que é o que nós sentimos nesse momento. Então, acho que gratidão é um pouco o que a gente viveu aqui. Muito obrigada. Muito bom. Nervosa aqui. Eu pensei em fazer um certo testemunho e declaração. Por isso que eu fiquei nervosa, assim. Mas eu pensei assim, em falar não só da importância desse evento, né, mas da importância do contato com Klein, e especialmente Elisa e Marina, ainda mais por ser minha orientadora. Foi do mestrado e está sendo também do doutorado. E aí eu conheci Klein como se fosse assim, né, uma vizinha. Mas conheci Klein em 2017, através dos textos da formação no CPPL, que é uma instituição de Recife. E eu fiquei meio que impressionada, porque eu disse, ela falava isso tudinho. Aí eu achava que era de outras pessoas, eu fiquei meio chocada, assim, que era ela, né? E aí eu comecei a ir atrás de alguns textos e encontrei o livro. O primeiro livro que eu li de Klein foi o de Elisa e Luiz Cláudio, e depois eu li o Porquê Klein, enfim, fui dando andamento às leituras. E era muito engraçado, porque tinha essa dimensão da brutalidade mesmo de Klein, dessa coisa grotesca, mas eu ficava assim com uma certa, não sei se esse termo aqui em São Paulo, pirangagem, assim, tipo, meio que eu ficava sem querer acabar o livro. Então eu li assim bem pouquinho para não acabar. Minha posição depressiva assim, péssima, né? Porque zero luto, zero capacidade de luto. Então eu chorava muito lendo os textos. Aí assim, especialmente as duas, essas figuras femininas, né? Não à toa aí, acho que essas figuras arrebatadoras da dimensão do pathos mesmo, que aí começa com Klein e vem para mim assim a partir muito de vocês duas. Então, essa coisa, eu grifava o livro todo, tipo, grife a parte mais importante, era um marca-texto amarelo do começo ao fim, e escrevendo tudo. Então, assim, e aí eu comecei a falar de Klein para as pessoas. Minha gente, quase assim, né? Testemunho de Jeová. Você já ouviu a palavra de Klein hoje? Eu batia na porta das pessoas. E eu fiquei muito feliz, assim, com o tempo, né? As pessoas foram me conhecendo assim, como uma pessoa que de Klein, que conhece pouquinho Klein, bem pouquinho. Acho que está falhando. E aí, eu não ligava muito para essa coisa da universidade, eu tinha um abuso assim, de academia e tal. Desde me livre que vou entrar nesse lugar, estou aqui dando doutorado, né, pagando. Mas o desejo de entrar na universidade foi por conta
de Klein, né? E dessas duas mulheres. Então, eu comecei a... Quando eu li o livro de Melanie Klein, Estilo e Pensamento, tinha uma nota de rodapé falando de esperança de... Está falhando um pouquinho, né? Esperança de reparação. E aí eu fiquei assim, esperança de reparação, como assim, né? Comecei a pensar sobre essa ideia. E meu mestrado foi a partir dessa concepção, né? Como é que se pensa a esperança e a criatividade em Klein? Tanto é que, quando eu pensei sobre esse tema, um colega meu do CPPL fez: como é que tu vai falar de esperança e de criatividade em Klein? De onde tu vai tirar isso? É possível. E aí foi por isso que eu busquei Marina, minha orientadora, super querida, e sou muito grata a você, Marina, por ter me acolhido, né, e por ter me recebido tão bem na USP, aqui em São Paulo, e por ter ampliado, né, minha capacidade de pensar e de você ter me guiado assim com muita generosidade a essa pesquisa, né? E terminei o mestrado, agora a Marina me deu a oportunidade de lançar um livro sobre a minha dissertação, né, que é também usando Klein e o Winnicott. Então, para falar assim, né, que, de certa forma, eu estou aqui por conta de Klein, de vocês duas, e Marina, especialmente, né? E aí eu escrevi rapidinho um parágrafo, meio que me declarando mesmo. Aí falaram ali de fã-clube, eu total, bem... Aí, certo. A internalização do objeto bom, forjado no encontro com Klein, e depois, nutrido pelas trocas com Elisa e Marina, fez ampliar em mim a pulsão epistemofílica que habita cada um de nós. Esse desejo incessante de saber e de ir além, abrindo caminhos antes insuspeitados. Por essas trilhas, minha vida foi se reinventando e encontrando destinos mais criativos, mobilizando o que Bowles chama de pulsão de destino. Minha gratidão se estende a todos que aqui transmitem, com tanto respeito, o pensamento de Klein, mas é especialmente a Marina que agradeço por me ajudar a refinar refinar em mim a capacidade de sentir, pensar e amar. Obrigada. Eu preciso dizer duas palavras que atualmente nós importamos a Maísa aqui para São Paulo, né, vinda de Pernambuco, porque lá tem o CPPL, é um centro de cura e de trabalho com crianças psicóticas e autistas, né? E é um centro incrível que foi fundado pelo Zeferino Rocha e acho que pela Paulina, né? E o Zeferino Rocha é um autor já falecido, mas que vale a pena ler, né? Ele tem uma formação filosófica muito importante e um psicanalista importante. Eu estava na banca de mestrado da Maísa, que trabalhou então sobre a questão de confiança e esperança, que é um mestrado excelente, e ela está aqui agora com a gente em São Paulo. Tem uma coisa que eu sempre invejei muito na Maísa, que o consultório dela tem visão para o mar, o mar de Recife, né? Mas é muito bom ter você agora aqui, e quando vocês souberem de algum paciente que precisa de uma analista muito boa, vocês falem comigo que a gente faz o contato para a Maísa, tá bom? Deixa eu fazer um agradecimento geral, né, já que a gente está encerrando, né, acho que a presença de vocês aqui, né, tem tanto orientandos aqui de Elisa, né, acho que essa fala linda da Maísa, né, e a Thalita também, né, acho que as pessoas vão transitando entre nós duas, né, a dupla portuguesa. Então, acho que um evento aí muito bonito, né, com a presença, acho que do Elias, do Alberto, do Edu, né? Acho que, como eu escrevi, né? Acho que os livros têm muito a ver com os vínculos e com a gratidão, né? Para a gente pensar, a gente precisa de gratidão, precisa de vínculos, né? E acho que esse é o que está acontecendo hoje aqui, presencialmente, né? Por exemplo, online a gente tem sempre mais pessoas, mas a gente não tem uma coisa que não tem, a gente ainda nem consegue ter palavra, né, para essa diferença do presencial, né? É outra coisa mesmo,
né? Então, agradeço vocês que vieram sábado de manhã, né, estar aqui com a gente. Né? A mesa tem que pôr